o texto que tem sido usado nas horas mais felizes da jornada, nas horas mais tristes e amargas da caminhada, seja usado num aniversário, numa festa de casamento ou mesmo num funeral. Eu me refiro ao Salmo 23. E eu quero hoje fazer uma abordagem talvez um pouco diferente da comum e olhar para esse poema escrito por Davi, chamado o Salmo do Bom Pastor, para extrair daqui algumas importantes lições para a nossa vida. Aqui encontramos que o próprio Deus é a nossa mais importante provisão. Quando Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é preciso entender que Deus é o Deus provedor, mas Ele é melhor do que a sua própria provisão. Nossa confiança não está na provisão, está no provedor. E este poema, conhecido no mundo inteiro, proclamado no mundo inteiro, que tem atravessado séculos e milênios, traduzido em tantos idiomas e línguas secundárias, ainda hoje é um dos poemas mais apreciados, mais consoladores, mais confrontadores também. É claro que Davi, no Saltério, está apresentando nos 3 salmos que têm uma certa relação. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Isto porque lá no Novo Testamento nós temos 3 retratos de Jesus como pastor. O primeiro retrato é João capítulo 10, versículo 11. O Senhor disse, eu sou o bom pastor. Mas lá em Hebreus 13, 20, Jesus se apresenta como o grande pastor. E em 1 de Pedro 5,4, ele é o supremo pastor. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 24 aponta para o Salmo 23. Ele é o grande pastor que vive para as ovelhas. Mas o Salmo 24 apresenta Jesus como supremo pastor, conforme 1 de Pedro 5,4, que voltará para as suas ovelhas. Então agora eu gostaria de apontar para este Salmo 23 e ver aqui a própria pessoa de Deus, o provedor mais importante do que a provisão. E o texto começa assim, o Senhor é o meu pastor. Essa expressão meu pastor é Jeová Ruí. Ele é o pastor que cuida de nós, que nos apacenta, que nos alimenta, que nos protege, que nos guia, que nos dirige, que nos aconchega, que nos abraça, que nos restaura, que nos cura. Ele é o meu pastor. Não apenas um pastor qualquer, ele é o meu pastor. É uma experiência particular e pessoal com ele. Mas não é um pastor qualquer porque Jeová Ruí significa que o Deus Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus não causado, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus que é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, este é o meu pastor, disse Davi. Ele é o Jeová Ruí. Quando ele diz, no versículo 1 ainda, nada me faltará, esta é uma expressão que aparece lá com Abraão, quando seu filho pergunta a ele, na caminhada rumo a Moriá, meu pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu para o seu filho, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Deus proverá um novo nome de Deus. Este nome é Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Quando a sua provisão acaba, Deus continua sendo o seu provedor. Quando a sua despensa fica vazia, os celeiros dele continuam cheios. Quando a sua fonte seca, os ribeiros dele continuam jorrando. Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. É o Deus que multiplica a farinha na panela da viúva e o azeite na sua botija. É o Deus que nos dá o pão de cada dia, o pão sobre a nossa mesa. O Deus que nos dá livramentos nas horas mais agudas da vida, assim como aconteceu com Abraão. Abraão foi para o Moriá, levantou o altar, dispôs a lenha, colocou o seu filho sobre o altar. Mas quando ele estava para imolar o seu filho, o Senhor bradou do céu, Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. E então ele olha e vê um cordeiro. E aquele cordeiro era o cordeiro substituto. E então Abraão poupa o seu filho por ordem divina, porque havia um substituto para o seu filho, o cordeiro.
É importante entender que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deveríamos nós morrer, mas ele, como Cordeiro substituto, morreu em nosso lugar, em nosso favor. Mas o salmista prossegue e diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E aqui sugere um outro nome de Deus, é o Jeová Shalom, é o Deus da paz, é o Deus que é o autor da paz, é o Deus de toda a paz, aquele que nos oferece paz com ele, aquele que nos dá a sua paz nos vales mais escuros da vida. A paz parece inexistente neste mundo de tantas guerras, de tanta violência, de tantas agressões, de tantas injustiças, de tantas malquerenças, de tantas disputas, de tantos radicalismos. A verdadeira paz o mundo não conhece e nem pode dar. A verdadeira paz é o próprio Deus. Ele é o Jeová Shalom. Não há paz fora dele. Ele é a fonte da paz, ele é o doador da paz. Ele é aquele que mantém a paz, mantenedor da paz. Fora dele o homem não conhece paz verdadeira. Porque a paz verdadeira não é ausência de tensões, não é ausência de tempestades. É a certeza de que apesar das circunstâncias adversas, Deus está sob controle, no controle de todas as coisas, inclusive da sua, da minha, da nossa vida. Ele é o Jeová Shalom. É ele que nos leva aos pastos verdes. É ele que nos leva às águas tranquilas. É ele que nos faz repousar, mesmo debaixo de tormentos ao nosso redor, mesmo nas noites mais escuras da nossa alma. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa verdadeira paz. Mas ainda o salmista prossegue, e no verso 3 ele diz: refrigera-me a alma. E esta expressão traz a ideia de cura, e aqui sugere um outro nome de Deus como provedor. Ele é o Jeová Rafá. Esse nome surge com Moisés, porque as águas amargas lá de Mara foram transformadas em águas potáveis, e este Deus é o Deus que cura. Ele é o Jeová Rafá. Ele cura a nossa alma, ele cura o nosso corpo, ele cura a nossa mente, ele cura as nossas emoções, ele cura as nossas memórias, ele cura os nossos traumas, ele cura as nossas dores, ele cura as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafá. Só ele pode trazer verdadeira cura para o homem. Há males que a medicina não consegue tratar, há dores que os remédios não conseguem aplacar, há situações na vida que você nunca vai conseguir se livrar delas, a não ser que Deus intervenha na sua história, porque não há cura plena, maiúscula, fora da própria pessoa de Deus, porque Ele é a nossa cura. Ele é o Jeová Rafá. Talvez você esteja aqui hoje como aquele paralítico de Betesda. Há 38 anos aquele homem estava numa cama, numa maca, talvez mal cheirosa, num pavilhão, 5 pavilhões de doentes incuráveis, cegos, coxos, aleijados, aguardando um milagre. E Jesus encontra aquele homem, e Jesus vê aquele homem, e Jesus aborda aquele homem e pergunta para ele: você quer ser curado? Aquele homem, em vez de responder sim ou não, ele diz: eu não tenho ninguém. Eu sou uma pessoa abandonada pela família, rejeitada pela sociedade. Sou apenas um número na massa, ninguém se importa mais comigo. Ninguém se importa mais com a minha dor. Eu estou aqui abandonado, esquecido, completamente marginalizado, debaixo de um terrível e amargo ostracismo. Mas o Senhor pergunta para ele: você quer ser curado? Então Jesus dá uma ordem para ele: levanta-te, toma o teu leito. E aquele homem obedece à ordem de Jesus e o milagre acontece. Suas articulações se reforçam, ele se põe de pé, ele dá um salto, ele pega o seu leito e passou a andar. Talvez você esteja com alguns dramas na sua história, algumas doenças existenciais, algumas crises emocionais, alguns dramas que você não consegue resolver. Ponha nas mãos de Jesus. Ele é o Jeová Rafá. A medicina pode ter suas limitações, a ciência não tem todas as respostas, mas Jesus é o médico dos médicos, Ele é o todo-poderoso Deus. Para Ele não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem vida irrecuperável, não tem pecado que Ele não perdoe. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele é o Jeová Rafá. Mas ainda, no versículo 3 está escrito assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso sugere um outro nome de Deus. É o Senhor Jeová Tsekanu. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Porque a justiça que temos não é nossa. Nos foi dada, nos foi atribuída, nos foi imputada.
O que é um justo? Um justo não é aquele que é feito justo, é aquele que é declarado justo. Por causa da justiça do justo imputada a nós. Todos nós injustos, porque não há justo nenhum sequer. Não há quem não peque, diz a Bíblia. A nossa justiça, portanto, não é a nossa própria, porque nós não a temos. As nossas justiças aos olhos de Deus não passam de trapos, de imundícia. Mas porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Deus mesmo imputou a nós, ou seja, colocou em nossa conta a justiça do seu Filho. De tal maneira que agora nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos livre acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Em outras palavras, nós temos paz no passado, graça no presente e glória no futuro. Não há mais necessidade do homem estar em conflito com Deus, porque fomos reconciliados com Deus, isso é paz com Deus. Não há necessidade da sua alma estar perturbada, porque agora você tem a paz de Deus. Agora você tem justiça. A justiça de Cristo imputada a você. E é isso que produz essa paz. É isso que dá livre acesso à graça. Isso que dá garantia da glória. Então, eu preciso dizer para você que o Senhor é a nossa justiça. As nossas justiças não são suficientes. Elas não são perfeitas. Elas são falhas, com certeza. Mas a justiça do justo imputada a nós nos declara justos diante do tribunal de Deus. E a Bíblia diz: já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ainda, prosseguindo no texto de Salmo 23, olhando que o próprio Deus é a nossa mais importante provisão, chegamos ao verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso gera um outro nome de Deus que aparece em Ezequiel, Jeová Shammah. Ele é o Deus conosco. Ele caminha conosco. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona no meio do caminho. Ele não nos deixa para trás. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não caminhamos na nossa própria força. Não estamos escorados no bordão da autoconfiança. Não caminhamos sozinhos. Ele vai conosco. Aliás, o único antídoto contra o medo não é a força dos seus músculos. Não é o quanto de influência política você tem. Não é o cargo que você ocupa na sua empresa. Não é o dinheiro que você granjeou e acumula. Esses são bordões frágeis demais, escoras fracas demais. O que tira você do poço do medo é a consciência de que Jesus está com você. E foi isso que Davi afirmou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aliás, nesse salmo, o próprio Senhor que caminha conosco também escalou para nós como que duas guarda-costas, duas protetoras: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todo dia que você se levanta, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus acompanham você, lado a lado. Não há momento em que elas abandonem você na jornada da vida. Bondade é o que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é o que Deus não lhe dá e você merece. Bondade é aquilo que Deus dá, como a salvação. Eu não mereço a salvação, mas Deus me confiou a salvação gratuitamente. Isso é bondade. Eu mereço o juízo de Deus, o castigo divino, mas Deus suspende o castigo e aplica misericórdia e graça. Isso é misericórdia. Então, esse Deus caminha conosco. Você não precisa temer a jornada, porque o próprio Senhor é a sua provisão. Ele é o Jeová Rui. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Jeová Tsekanu. Ele é o Jeová Shammah. Mas agora chegamos ao verso 5. E tem uma outra verdade gloriosa aqui. Está escrito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E esse texto nos aponta para um outro nome de Deus: Jeová Nissi. O Senhor é a minha vitória. Está lá no livro de Êxodo. E é importante entender isso, que as nossas vitórias não são resultado do nosso esforço, da nossa valentia, da nossa capacidade, das nossas armas, das nossas estratégias. Não. Do Senhor vem a nossa vitória. Foi isso que o próprio Davi entendeu quando estava enfrentando o gigante Golias.
Golias foi contra ele com blasfêmias, com impropérios, com espada, com escudo. E Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, com pau, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque do Senhor é esta guerra, e é o Senhor quem te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba e todo Israel saiba que há Deus em Israel, o Deus que luta as nossas guerras, o Deus que ganha as nossas pelejas, o Deus que nos conduz em triunfo, o Deus que nos dá a vitória. Ele é o Jeová Nissi. Ele é a nossa vitória. Dele vem a nossa vitória. É Ele quem nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que agora Davi vai mostrar para nós, nesse versículo 5, que em Cristo, que é o nosso bom, grande e supremo pastor, nós temos vitória. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós temos honra. Unges minha cabeça com óleo. Nós temos alegria. O meu cálice transborda. E agora ele vai falar de companhia. Nessa jornada da terra ao céu. Naquela peregrinação que John Bunyan descreveu no seu livro Peregrino. Com tantos perigos, com tantas ameaças, com tantos inimigos, com tantas armadilhas para nos apanhar os pés. Mas o texto está dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é companhia para a eternidade. E agora nós temos comunhão eterna, porque termina assim: e depois dessa jornada terminada, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui companhia, depois habitação eterna. O fim é a glória, é a casa do Pai, é a nova Jerusalém, é o seio de Abraão, é o paraíso, é o céu, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Então, o foco que eu quero dar nesta mensagem é que o próprio Deus é melhor do que a própria provisão que Ele nos dá. Ele é a nossa maior provisão. Ele é o Jeová Ruí, nosso pastor. Ele é o Jeová Jireh, o nosso provedor. Ele é o Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Ele é o Jeová Rafá, Ele é a nossa cura. Ele é o Jeová Sekanu, Ele é a nossa justiça. Ele é o Jeová Shalom, Jeová Shammah. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E finalmente Ele é o Jeová Nissi, Ele é a nossa vitória. Você não precisa ter medo se você tem Jesus como seu bom, grande e supremo pastor, porque Ele tudo provê para você, e Ele mesmo é melhor do que a sua própria provisão.